parte 2 do livro Isca de Satanás de John Bevere. Grandes expectativas. Percebi que o amor que eu estava dando estava sendo semeado no espírito e que finalmente eu colheria aquelas sementes de amor. Eu não sabia de onde, mas a colheita viria. Já não via mais como um fracasso quando a pessoa a quem eu estava dando amor não me retribuía. Isso, isso me deixava livre para amar aquela pessoa ainda mais. Se mais cristãos reconhecessem esse fato, eles não desistiriam nem se ofenderiam. Geralmente, esse não é o tipo de amor no qual andamos. Andamos em um amor egoísta que se decepciona com facilidade quando nossas expectativas não são atendidas. Se tivermos expectativas a respeito de determinadas pessoas, essas pessoas podem nos decepcionar. Elas nos decepcionarão quando deixarem de atender às nossas expectativas. Mas se não tivermos expectativa com relação a alguém, qualquer coisa que nos seja dada será uma bênção, e não algo que nos é devido. Nós nos predispomos a nos ofender quando exigimos certos comportamentos daqueles com quem nos relacionamos. Quanto mais esperamos, maiores são as possibilidades de nos ofendermos. Muros de proteção. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e suas contendas são ferrolhos de um castelo. Provérbio 18:19. É mais fácil alcançar um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. As cidades fortes tinham muros ao seu redor. Esses muros eram a certeza e a proteção da cidade. Eles mantinham os habitantes indesejados e invasores do lado de fora. Todos os que se chegavam passavam por uma sondagem. Os que deviam impostos não eram autorizados a entrar até que pagassem suas dívidas. Os que eram considerados uma ameaça à saúde ou à segurança da cidade eram mantidos do lado de fora. Quando somos feridos, construímos muro para proteger o nosso coração e evitar futuras feridas. Passamos a ser seletivos, negando a entrada de todos que tememos que possam nos ferir. Sondamos e deixamos de fora qualquer pessoa que aparentemente nos deve algo. Impedimos o seu acesso até que paguem a dívida completamente. Nossas vidas somente para aqueles que acreditamos estão ao nosso lado. Mas em geral, as pessoas que estão do nosso lado também foram ofendidas. Assim, em vez de ajudar, colocamos mais pedras sobre os muros que já existem. Sem que percebamos, esses muros de proteção se tornam uma prisão. Quando isso acontece, não apenas somos cautelosos com relação a quem entra, como ficamos aterrorizados a ponto de não nos aventurarmos a sair dessa fortaleza. Os cristãos ofendidos direcionam o seu foco para dentro e se tornam introspectivos. Protegem seus direitos e seus relacionamentos pessoais com cuidado. Sua energia é consumida em garantir que não ocorram mágoas futuras. Contudo, se não corremos o risco de nos ferirmos, não podemos dar amor incondicional. O amor incondicional dá às pessoas o direito de nos ferirem. O amor não busca seus próprios interesses, mas as pessoas feridas se tornam mais e mais autossuficientes e centradas no seu interesse próprio. Nesse clima, o amor de Deus se esfria. Um exemplo natural são os dois mares da Terra Santa. O Mar da Galileia recebe e fornece água liberalmente. Ele possui abundância de vida, alimentando várias espécies diferentes de peixes e de plantas. A água do Mar da Galileia é levada através do Rio Jordão até o Mar Morto. Mas o Mar Morto só recebe água e não fornece água para lugar nenhum. Não existem plantas vivas ou peixes nele. As águas vivas do Mar da Galileia se tornam mortas quando se misturam com as águas acumuladas do Mar Morto. A vida não pode se sustentar se for retirada. Ela precisa ser dada liberalmente. Assim, um cristão ofendido é alguém que recebe vida, mas por causa do medo não consegue liberar a vida. Consequentemente, até a vida que entra se torna estagnada dentro dos muros ou da prisão da ofensa. O Novo Testamento descreve esses muros como fortalezas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo Coríntios
10, 4 a 5. Essas fortalezas criam padrões estabelecidos de raciocínio, através dos quais toda informação que entra é processada, embora elas tenham sido inicialmente levantadas com o fim de proteger, passam a ser uma fonte de tormento e distorção, porque guerreiam contra o conhecimento de Deus. Quando filtramos tudo através de nossas mágoas, rejeições e experiências passadas, achamos impossível crer em Deus. Não conseguimos crer que Ele está falando sério quando diz o que diz e o que diz. Duvidamos da sua bondade e fidelidade porque o julgamos segundo os padrões estabelecidos pelo homem em nossas vidas. Mas Deus não é um homem. Ele não pode mentir. Números 23, 19. Os seus caminhos não são como os nossos caminhos. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Isaías 55, de 8 a 9. As pessoas ofendidas são capazes de encontrar passagens nas Escrituras para sustentar a sua posição, mas essas não é a forma correta de compartilhar a palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus sem amor é uma força destrutiva, porque ela faz o homem inflar de orgulho e legalismo. 1 Coríntios 8, de 1 a 3. Isso faz com que nós justifiquemos em vez de nos arrependermos por falta de perdão, criando uma atmosfera no qual podemos ser enganados, porque o conhecimento de Deus sem o amor de Deus leva ao engano. Jesus nos adverte contra os falsos profetas imediatamente após a sua declaração de que muitos se escandalizarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Quem são os muitos que eles enganarão? A resposta é os que eles escandalizaram, cujo amor se esfriou. Mateus 24, 12. Falsos profetas. Jesus chama os falsos profetas de lobos disfarçadores de ovelha. Mateus 7,15. Eles são homens que buscam seus próprios interesses, que têm aparência de cristão, entre parênteses, roupa de ovelha, fecha parêntese, mas o que possui a sua natureza interior de lobos. Os lobos gostam de ficar em volta das ovelhas. Eles podem ser encontrados tanto na congregação quanto no púlpito. Foram enviados pelo inimigo para se infiltrar e enganar. Devem ser identificados pelos seus frutos, não por seus ensinos ou profecias. Em geral, o ensino pode parecer sadio, mas os frutos de suas vidas e ministérios não são. O ministro ou cristão é o que ele vive e não o que ele prega. Os lobos sempre vão atrás das ovelhas feridas e jovens, e não das saudáveis e fortes. Esses lobos dirão às pessoas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Essas pessoas não querem uma doutrina sadia, elas querem alguém para oferecer cócegas em seus ouvidos. Vamos dar uma olhada no que Paulo diz sobre os últimos dias? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão implacáveis, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Segundo Timóteo 31, de 3, 1, 5 e também 4, 3 ao 4. Observe que eles terão forma de piedade ou de cristianismo, entre chaves, mas negarão seu poder. Como eles negarão seu poder? Negando que o cristianismo possa transformá-los de pessoas implacáveis em pessoas perdoadoras. Eles se gabarão de serem seguidores de Jesus e proclamarão a sua experiência de um novo nascimento, entre aspas, mas não serão permitidos, mas não permitirão que aquilo que se gabem penetre em seu coração e extraia o caráter de Cristo. Geração de informação. Paulo pôde ver profeticamente que esses homens e mulheres enganados teriam zelo pelo conhecimento, mas permaneceriam imutáveis, já que nunca o aplicarão, já que nunca aplicariam.
Ele os descreveu como pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, segundo Timóteo 3,7. Se Paulo estivesse vivo hoje, lamentaria ao ver que o que previu aconteceu em nossos dias. Ele veria uma multidão de homens e mulheres frequentando retiros, seminários, cultos de igreja, acumulando um conhecimento das Escrituras. Ele os observaria, correndo atrás de uma nova revelação a fim de viverem a vida mais egoístas e com mais sucesso. Ele veria ministros levando uns aos outros à justiça por causas justas. Ele veria publicações e transmissões de rádio cristãs atacando homens e mulheres de Deus pelo nome. Ele veria os pentecostais correndo de igreja em igreja para fugirem da ofensa, todos eles professando o senhorio de Jesus e ao mesmo tempo sendo incapazes de perdoar. Paulo chamaria Paulo clamaria: arrependei-vos e libertai-vos do vosso engano. Ó geração de hipócritas, que buscais os vossos próprios interesses, não importa o quanto você está atualizado sobre as novas revelações dos muitos seminários e congressos que frequentou, nem quantos livros você leu, e nem mesmo por quantas horas você ora e estuda. Se você está ofendido e não consegue perdoar e se recusa a se arrepender por esse pecado, você ainda não chegou ao conhecimento da verdade. Você está no engano e tem confundido outras pessoas com seu estilo de vida hipócrita. Independente de qual seja a revelação do seu fruto, conta uma história diferente. Voltando. Você está no engano e tem confundido outras pessoas com o seu estilo de vida hipócrita, independente de qual seja a revelação. O seu fruto conta uma história diferente. Você passa a ser uma fonte que jorra águas amargas, que trazem engano e não verdade. Traição. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mateus 24:10. Examinemos essa declaração se olharmos de perto. Podemos ver uma progressão. O escândalo, entre parênteses, é entendido como ofensa. Fecha parênteses. Leva à traição e a traição leva ao ódio. Como foi mencionado anteriormente, pessoas ofendidas constroem muros de proteção. O nosso foco passa a ser a autopreservação. Precisamos estar protegidos e seguros a qualquer preço. Isso faz com que sejamos capazes de trair. Quando traímos, buscamos a nossa própria proteção ou benefício à custa de outra pessoa, geralmente de alguém com quem nos relacionamos. Assim, uma traição no reino de Deus ocorre quando um crente busca seu próprio benefício ou proteção à custa de outro crente. Quanto mais próxima a relação, mais grave a traição. Trair alguém é abandono definitivo da aliança. Quando a traição ocorre, o relacionamento não pode ser restaurado a não ser que o arrependimento genuíno venha em seguida. Por sua vez, a traição leva ao ódio, que consequência grave. A Bíblia declara claramente que todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino e que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Como é triste o fato de podermos encontrar inúmeros exemplos de ofensa, traição e ódio entre os crentes de hoje. É algo tão desenfreado em nossos lares, em nossas igrejas atualmente, que chega a ser considerado um comportamento normal. Estamos cauterizados demais para lamentarmos quando vemos ministros levando outros ministros à justiça. Já não nos surpreendemos mais quando casais cristãos optam pelo pedido de divórcio. Divisões na igreja são comuns e previsíveis. O envolvimento de pastores com a política é algo comum, geralmente disfarçado como uma ação voltada para os interesses do reino ou da igreja. Os cristãos estão protegendo seus direitos, garantindo que não serão maltratados por outros cristãos e que eles tirarão vantagem deles. Será que esquecemos da exortação da nova aliança? Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. 1 Coríntios 6:7.
Será que nos esquecemos das palavras de Jesus? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Será que nos esquecemos da ordem de Deus? Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Filipenses de 2, 3. Por que não vivemos segundo essas leis do amor? Porque somos tão rápidos em trair em vez de entregarmos as nossas vidas uns pelos outros, mesmo correndo o risco de sermos enganados. O motivo é este: o nosso amor se esfriou e o resultado é que ainda estamos procurando nos proteger. Não podemos entregar o nosso cuidado a Deus com confiança quando estamos tentando cuidar de nós mesmos. Quando Jesus foi injustiçado, ele não cometeu injustiça em troca, mas entregou a sua alma a Deus, que julga retamente. Somos alertados a seguir os seus passos. Portanto, para isto, mesmo for chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidara com ultraje, quando maltratado, não fazia as ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 21 ao 20, 1 Pedro 2, 21 e 23. O capacitador. Precisamos chegar a um ponto de confiarmos em Deus e não na carne. Muitos adoram a Deus com os seus lábios, afirmando que Ele é sua fonte, mas vivem como órfãos, dirigem suas próprias vidas e ao mesmo tempo confessam com sua boca: Ele é o meu Senhor e meu Deus. Creio que você pode perceber o quanto é grave o pecado da ofensa. Se ele não for tratado, a ofensa acabará levando à morte. Mas quando você resiste à tentação de ser ofendido, Deus opera uma grande vitória. Se o diabo pudesse nos destruir quando bem entendesse, já teria nos eliminado há muito tempo. Final do capítulo 2 do livro de John Bevere, A Isca de Satanás.